Agora eu convido o Newton a falar sobre a importância dos biocombustíveis nesse processo tão relevante que é a transição. Boa noite, bem-vindo, Newton. A palavra é sua. Obrigado, Sila. Obrigado, Érica, Ivan, pela oportunidade. Parabéns, Eduardo, pela sua explanação, brilhante explanação acadêmica, extremamente rica e certamente compreensível para todos os nossos amigos assistindo aqui nessa noite. Eu queria também me congratular aí com vários amigos participando da nossa live nesta noite, deixar um grande abraço a eles, ao Celso, ao Márcio, em nome dos dois, cumprimentar a todos aí que estejam nos assistindo. Muito obrigado. Bom, Érica, Ivan e Sila, ao Eduardo e a mim, eu acho que vai haver uma complementação bacana sobre os pontos que eu vou trazer em relação ao que o Eduardo frisou e enalteceu, muito legal, muito rica a apresentação dele. Tomara que tenhamos essa apresentação para poder fazer o uso dela, viu, Eduardo? Em vários fóruns aí para a gente explicar a questão do Mercado Livre. Aqueles desenhos ficaram bárbaros, eu adorei. Mas o papo, a apresentação do Eduardo, ela geraria uma conversa para meia-noite, todos com fome, dormindo, e nós estaríamos ainda discutindo. É riquíssimo os temas que ele levantou, e eu tenho certeza que, pós a minha fala, uma série de questões aí vão ser levantadas junto à Érica, junto ao Ivan, junto à Sila, no sentido da gente trocar certas informações e ideias aí sobre como esses temas vão evoluir. Eu vou falar de outra coisa, eu vou falar de algo complementar, que da mesma forma como energias renováveis, seja as hidrelétricas, sejam as fotovoltaicas e as eólicas, estão dando uma contribuição imensa no país, né? E da mesma forma nós vamos fazer isso com o mundo da cogeração. O cogerar é gerar com mais eficiência. Tudo que ele falou, ele está gerando energia elétrica. A cogeração, ela gera a mesma energia elétrica, só que ela também gera outras utilidades. Em geral, calor, vapor, frio, água gelada, gases, CO2, nitrogênio, por exemplo, para a indústria de bebidas. Vou dar só vocês nunca mais vão esquecer. Ao abrir uma latinha de Coca-Cola, o shh é nitrogênio. E o líquido, quando você bebe e tem bolinhas, aquilo é CO2. Então, é essa a diferença. E ambos os gases eu posso produzir quando da minha cogeração, o que é muito feito, por exemplo, em fábricas da Coca-Cola pelo Brasil, da Ambev, assim por diante. Então, é super legal isso, e ninguém vai mais esquecer que o não é CO2, aquilo é nitrogênio, né? E as bolinhas. E por que o nitrogênio está lá? Para que a Coca-Cola não fique choca, ela não perca o CO2 e fique choca, como a gente conhece, às vezes, de chacoalhar muito uma Coca-Cola ou um Guaraná e ele fica choco. Então, no mais nós vamos falar, não é bem da Coca-Cola que nós vamos falar de outra coisa. Primeiro, eu vou dar um quadro para vocês, que eu vou, de certa forma, situar o Brasil frente ao mundo com relação às questões energéticas, elétricas e de cogeração. Para isso eu vou colocar a nossa participação aqui. Deixa eu colocar aqui, vamos ver aqui como é que eu faço. Não é aqui. Vou desfocar um minutinho. Aqui. Deixa eu colocar a minha tela aqui. Perdão. Vocês estão vendo agora? Está compartilhado? Está compartilhado, está lá no final. Você pode, isso, voltar para o início, por gentileza. Já está no final, né? Já. E é claro que você tem Muito muita bem. coisa boa para compartilhar com a gente. Muito bem, muito bacana.
Eu gostei muito dessa frente, porque ele tá trazendo aqui uma comedora de CO2, que é a planta, né? E eu aprendi que ela faz uso do CO2 e ela resgata o CO2 e, na verdade, ela resgata o carbono e da água que ela suga da terra, ela produz, então, as cadeias. O CO2 vai criar as cadeias complexas da celulose, que, por exemplo, cresce numa cana-de-açúcar, a planta da cana-de-açúcar. O Eduardo falou muito da água, nós vamos falar também, e vamos para o nosso primeiro chart. Primeiro de tudo, Eduardo, ele deu um toque nesse tema da nossa capacidade de poder liderar a questão do net zero. Eduardo, eu pessoalmente não acredito no net zero, e eu vou dizer por quê, porque o mundo está tão distante do net zero, né? Nós estamos mais perto, nós estamos com 49% das nossas energias vindo de fontes renováveis, energias, não estou falando de eletricidade, estou falando de energia. E o mundo está num padrão aí em torno de 16%. E eu vou dar um outro número. O mundo investiu 5 trilhões de dólares nos últimos 20 anos nas tais energias novas renováveis ou complementares, como alguns colegas dizem, e ele conseguiu diminuir de 14 para 16, ou aumentar de 14, ou 2 pontos percentuais somente, de 14 para 16% a renovabilidade do planeta. Por quê? Porque, primeiro, que investiu-se muito e vai se continuar investindo, e estão investindo. O mundo fotovoltaico está crescendo muito mais que todas as demais fontes sendo instaladas para aumentar a capacidade de geração de energia elétrica. No entanto, como vocês veem aí, e o Brasil, que é extremamente renovável, um dos países mais renováveis do planeta, 34, 1/3% das nossas energias vem do petróleo. E uma coisa super interessante, que pouca gente sabe, é que a segunda fonte de energia desse país é a cana-de-açúcar. Por 2 questões, uma pela bioeletricidade, mas principalmente por conta do etanol. Não estou falando do açúcar, não, estou falando do alimento. Estou falando do etanol e estou falando da bioeletricidade. A energia elétrica gerada para o consumo próprio das 380 usinas e para a exportação de energia, que eu vou falar a seguir. Então, e ela é tão maior, ela é tão grande, que ela supera, inclusive, a hidroeletricidade, né? O que é incrível, né? Ela não está saindo aqui, mas a hidroeletricidade nossa é em torno de 12%. Deveria estar dentro do quadro, por alguma razão aqui, ele não está lendo, é em torno de 12%. A nossa hidroeletricidade, energeticamente falando, a cana com 15% e o petróleo com 34%. O gás natural, que já é palpável, com 10%. Quer dizer, ele é extremamente forte e nós vamos ver por que também. Não só pelas térmicas citadas, muito bem citadas pelo Eduardo, mas também a própria cogeração com gás natural, ela alimenta indústrias importantes, como a petroquímica, como a siderurgia, como a área de alimentos e bebidas, que todas fazem uso do gás natural. Aí nós vamos para o mundo elétrico. O mundo elétrico, ele não deixa de ser 49%, ele passa para quase 90%, como bem citado pelo Eduardo. E aí, a parte hídrica, aí em números de 2022, a parte hídrica ela é preponderante, quase 2/3, né? Ela tem um poder espetacular, porque a maior bateria do planeta está nesse país, com 290 gigawatts de bateria. Bateria essa de energia potencial, de água dentro dos reservatórios. E ela é bem dividida, ela tem 2/3 dela, em torno de 205 gigawatts, ficam no Sudeste, aqui nos estados aqui do Sudeste e Centro-Oeste, perdão, e o restante fica uma boa parte no Nordeste, uma parte menor no Sul e uma parte pequenininha na região norte do país. Então vocês veem que houve um crescimento palpável do mundo eólico,
superou o mundo de biomassas, né? Biomassas que hoje contém mais ou menos 20,7 gigawatts, em torno de 8% da base instalada brasileira. As eólicas já encostando nos seus 40 gigawatts. E o mundo solar, e estou falando isso hoje, e o mundo solar já espetacularmente crescendo, né? A casa aí de 2 gigawatts por mês praticamente, né? A gente tem visto isso, mesmo depois daquelas medidas que foram, que cessaram as medidas de subsídios, etc., envolvendo a instalação da mini geração distribuída até 5 megawatts, por uma série de projetos, e a própria microgeração distribuída em mais de 2,5 milhões de lares brasileiros e unidades de comércio industriais, mas a grande massa foi de lares brasileiros. Hoje, 2,5 milhões de lares, ou seja, vezes 4, 10 milhões de brasileiros têm a sua autogeração elétrica dentro de casa. Então, isso dá um quadro em torno de 90% de renovabilidade elétrica, e há anos, como 2022, que choveu a beça, a gente teve um ano espetacularmente chuvoso, onde esse número chegou a 94% da geração vindo de fontes renováveis, porque a fonte hídrica ela cresceu enormemente com a capacidade dos reservatórios cheios, etc. Houve uma recomposição dos reservatórios de 18% para 78%, quase 80% ao longo de 2022. Né? Então, esse é um quadro elétrico absolutamente invejável, com pouquíssimos países, a exemplo da Noruega, que conseguem encostar conosco, e alguns outros países. Quem tem algo muito semelhante ao Canadá. O Canadá é um Brasil espalhado, o Eduardo sabe disso direitinho, porque ele acompanha esse mundo para e passo, e a gente, enfim, tem um quadro elétrico maravilhoso. Mas ele colocou uma coisa super importante, e ele frisou isso, o problema é que o nosso crescimento, talvez um pouquinho descoordenado desse mundo das novas renováveis, ele está trazendo consigo uma dificuldade, que é a falta de resiliência dessas fontes. Porque nós tivemos hoje à tarde, em torno das 5h30, nós devemos ter perdido uns 29 gigawatts, num dia ensolarado como foi hoje, perdemos 29 gigawatts de geração. E, não obstante, nós não desligamos as luzes e a iluminação do nosso escritório, vocês também não desligamos o ar-condicionado, está tudo funcionando. Então, alguém teve que suprir essa falta dos 29 gigawatts. Isso é real. E quem está suprindo isso sempre? As hidrelétricas. Então, num quadro onde hoje tenhamos aí em torno de 70% do nível reservatório, e a gente dá uma boa resposta a essa necessidade, todas as tardes praticamente, numa condição como de 2021, que tínhamos reservatórios a 18%, e tendíamos a 7%, que teria sido uma catástrofe, aí nós estaríamos num quadro extremamente crítico no Brasil. Então, um ponto que eu já vou deixar aqui para uma discussão será que um 100% de renovabilidade, não fazendo-a com hidro, nós conseguiríamos viver no futuro? Muito provavelmente com enormes dificuldades. E aí uma questão do gerenciamento da demanda seria necessário, e muito necessário, o que não é simples, porque seria dizer para algumas indústrias, grandes consumidores de energia, que aos 5 da tarde ele deixasse de consumir energia para dar espaço àqueles que não têm como evitar o seu consumo, que é chegar em casa, abrir a geladeira, jantar, assistir televisão e ligar o seu ar-condicionado. Então, é extremamente complexo, e essa certamente será um tema para alguns minutos. No quadro aqui do Sudoeste, a cogeração no mundo, olha que coisa bacana. O Brasil, nós temos um quadro extremamente rico na nossa cogeração, né? Onde a gente tem uma situação de mais ou menos 85% renovável, enquanto que o mundo tem 16% renovável na cogeração. Vocês veem que
boa parte da cogeração no mundo se dá com carvão e o gás natural. Enquanto o Brasil, somente 15% dessa cogeração faz uso de combustíveis fósseis, 85% de combustíveis renováveis. E mais do que renovável, de resíduo. Resíduo, quer dizer, ele já foi usado para alguma coisa, ele já produziu, no caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, ele já produziu o açúcar, já produziu o etanol, ele vai produzir o biogás e o biometano do resíduo do etanol, que é a vinhaça e os resíduos sólidos, e ainda assim ele pode gerar energia com o bagaço. Né? E esse bagaço, hoje em dia, ele ainda vai gerar outras coisas, como nós vamos falar. Então, a diferença do Brasil para com o mundo na cogeração, ela é assim patética. Né? Quando a gente apresenta o nosso mundo de cogeração para fóruns internacionais, como a Coalizão Mundial de Cogeração, que congrega 15 cogens em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na América Central, ali fica claro de que nós estamos tão adiante, tão à frente, né? Quer dizer, tudo uma coisa fala com a outra. Um outro exemplo é o papel celulose, como um dos países um dos maiores produtores de papel celulose do planeta, nós temos ali a condição de fazer uso de uma fonte renovável, de uma fonte do eucalipto e das aparas, e a gente produz energia elétrica e também exporta energia elétrica para o grid. Né? Produz para a produção de papel celulose e exporta uma parte bem menor para o nosso sistema interligado nacional. Então, esse é um quadro da cogeração que muito nos orgulha, dadas as condições de sol e água, já que a cana nada mais é do que um fruto de sol e água. Né? E a gente sabe aproveitá-la muito bem. E o último quadro aqui à minha direita, embaixo, é a cogeração no Brasil. Né? Aqui nós temos números, os últimos números existentes. Vocês veem que na base instalada, os números de cima, em 2005 tínhamos 7,4 gigawatts, hoje chegamos a 20,9 gigawatts, eu erroneamente falei 20,7, então quase 21 mil megawatts, com uma capacidade fantástica e com várias vantagens, porque toda essa cogeração ela é distribuída em várias regiões do país, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste, um pouquinho no Centro-Oeste, mais ao norte, né? Mas muito em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Né? E uma boa parte também ali na Zona da Mata, Alagoas e Pernambuco. Né? Mais ou menos uns 14% ali da produção brasileira de açúcar e etanol. Então, a gente tem essa divisão. O nosso grande baricentro de produção de cana-de-açúcar está a 2.500 quilômetros da Amazônia. Então, quando a gente ouve, eu sempre friso isso, a gente ouve de que nós estamos desmatando para plantar cana, não é verdadeiro. Nós estamos distantes, graças a Deus, disso, e podemos nos orgulhar disso. Pelo contrário, a gente tem uma capacidade de desenvolver a cana-de-açúcar em 1,6% das terras aráveis brasileiras. Então, a gente está fazendo o nosso papel e produzindo e resgatando o CO2 da natureza, de forma a produzir uma árvore maravilhosa, que é a nossa cana-de-açúcar, produzindo alimento e biocombustíveis. Né? E biocombustíveis, seja o etanol, que é a melhor solução de um biocombustível líquido do planeta. Né? Em alguns estados ele carrega 57% da frota, a exemplo do estado de São Paulo, no Brasil em torno de 30%, e a gente com isso consegue desmobilizar aquilo que a gente chamava de smog, que era o fog junto com o smoke, né? Como tinha em São Paulo. Quando eu tinha idade da Érica, eu olhava no horizonte em São Paulo no inverno, a esse exemplo, agora em junho, era um cobertor preto, de verdade, igualzinho o preto que a gente está olhando aqui na tela. E era preto, era horrível, né? Hoje em dia não, hoje em dia você vê pouco, né? São Paulo você não vê muito o horizonte, mas aquilo que você consegue ver, ele está limpo.
E isso graças ao etanol. Olha que incrível. Seja adicionado a gasolina, com 27%, seja o etanol sendo usado 100% em motores a combustão, né? E junto com biodiesel, também ajudando isso no diesel, né? Então, esse é um quadro maravilhoso, e eu queria enaltecer aqui, viu, Eduardo, que os nossos 55 mil gigawatts-hora entregues ao grid brasileiro, eles pouparam, na época, 14%. E nós soubemos já que o ano passado poupamos 16%, 16 pontos percentuais dos reservatórios do Sudeste, Centro-Oeste, inclusive das hidrelétricas que vocês detêm. A gente está ajudando a guardar essa água no reservatório para fazer exatamente o papel que você muito bem enalteceu. Então, a cogeração ela tem esse papel, esse serviço ancilar também de guardar água nos reservatórios, dotando o mundo hídrico da capacidade de enfrentar a necessidade, então, desse não curva do pato, mas hoje no Brasil é um cânion. E esse cânion, ele deve ganhar patamares de logo chegando a 30, e os nossos especialistas aqui, os nossos associados da Cogen, dizem que devemos chegar em 2028 a 50 megawatts, a 50 gigawatts até o final dessa década, que vai exigir uma série de ações nossas, e o mundo de térmicas necessariamente voltará com muita força para dar condições, já que não estamos nesse momento produzindo ou construindo nenhuma hidroeletricidade ou usina hidrelétrica de peso, né? Na tua idade, Eduardo, eu sabia dizer 30 projetos de cor que estavam em construção. Eu estava na CIMI e podia dizer isso. Hoje eu não sei dizer nenhum projeto em construção, né, exceto alguma PCH que esteja em construção. Então, a gente tem um quadro muito diferente. Me permito aí agora falar um pouquinho sobre alguns exemplos bacanas. Nós implantamos na área de biocombustíveis no país o conceito do RenovaBio, que é um certificado que todo produtor de etanol recebe em função da sua capacidade de menos impactar. Então, há usinas que, ao produzir 700 litros de etanol, ganham um certificado. Algumas precisam de 900 litros sendo produzidos para ganhar o mesmo certificado. E esse certificado é vendido para as distribuidoras, que compram esse certificado e cobram esse valor pago daquele consumidor que consome combustíveis fósseis. Ao exemplo de gasolina, diesel, etc. Então, essa é uma maneira, e ao implantarmos esse RenovaBio, nós vamos partir de 30 para 50 bilhões de litros, está na nossa COP 21, que nós nos comprometemos a chegar em 2030 com uma produção de 50 bilhões de litros no país. Temos uma capacidade de chegar lá. Estamos, nesse momento, tendo uma ajuda fantástica do etanol do milho, que encontrou no mundo da soja um milho abundante que não era utilizado no centro-oeste brasileiro, e hoje esse milho é utilizado produzindo etanol do milho, produzindo DDG, que é o alimento animal, em várias etapas, em vários níveis de proteína, e também produzindo o óleo de milho que utilizamos em casa para fritura e tudo mais. Então, a gente tem hoje um desenvolvimento do etanol espetacular, e eu acredito que a gente, com facilidade, atingiremos, então, esses 50 bilhões de litros ao fim dessa década. Temos um exemplo aqui à direita da Bonfim, da usina Bonfim, lá em Guariba, pertinho de Jaboticabal, no interior de São Paulo, com a implantação de um sistema de cogeração com biogás, que é a biodigestão não só da torta de filtro e outros resíduos, como palha e a própria vinhaça, e também as grandes piscinas de vinhaça que produzem esse biogás, e esse biogás, através de motores de ciclo Otto, eles produzem energia. Lá eles têm 21 megawatts implantados, venderam 11 megawatts num leilão A-5 em 2016, e desde janeiro de 21 eles estão fornecendo energia para o grid brasileiro. Então é espetacular esse projeto, e nesse mesmo local eles partiram agora uma nova planta, a mais nova planta do Grupo Raízen,
para o etanol de segunda geração, onde eles vão sequestrar o bagaço fresco ainda, saindo das moendas, ao invés desse bagaço ir para as caldeiras, ele será desviado para o sistema de produção do etanol de segunda geração, etanol esse que vai produzir o SAF, que é o combustível de aviação renovável, sustentável. Temos também o exemplo da usina Cocal, que é um exemplo maravilhoso, porque ele propicia que Presidente Prudente, uma cidade brasileira, seja atendida com gás natural, não com gás natural fóssil, mas com o biometano, com a molécula CH4 totalmente renovável, também da vinhaça e dos resíduos sucroenergéticos, na usina Cocal, lá em Narandiba, uma cidadezinha perto de Presidente Prudente, e através de um gasoduto da Necta, da antiga Gás Brasiliana, ela chega até Presidente Prudente, atendendo a grandes indústrias, e agora passa a atender também residências e comércios lá na cidade de Presidente Prudente. Então esse é um tento maravilhoso da sociedade brasileira, na medida em que o mundo de açúcar e etanol também está produzindo biogás e biometano, e esse biometano chegando ao consumo dos lares, no caso do Presidente Prudente, e devemos ter dezenas de outras cidades imitando essa questão, só no estado de São Paulo, muitíssimo em breve. E eu queria agora terminar citando os produtos da cana. A cana ela é uma dádiva brasileira, assim como a hidroeletricidade para o Brasil, porque ela é um produto que nós fazemos bom uso do nosso sol e da nossa disponibilidade de água, e ela produz alimento barato, é exportado, somos o maior exportador de açúcar no mundo, produzimos o etanol da cana-de-açúcar, somos o maior, não o maior produtor de etanol, porque os Estados Unidos produz mais etanol que o Brasil, mais que o dobro, ou coisa do dobro, mas a gente tem, os Estados Unidos tem um E10 na gasolina, tem 10% de etanol, e nós temos 27% de etanol na gasolina. Então a gente tem um impacto muito menor nas cadeias carbônicas que a gasolina emite, lembrando que a gasolina é C8 e o etanol é C2, em termos de carbono, e o diesel é C13. Então, quanto mais a gente fugir da gasolina, indo para o etanol, nós estamos descarbonizando a nossa matriz de mobilidade, pois temos a bioeletricidade com todas as vantagens e predicativos que eu citei, e o Eduardo também. O biogás biometano, que tem aí como um quarto produto nosso, é uma fronteira maravilhosa, né, para a nossa indústria sucroenergética. O etanol de segunda geração e a sua produção do SAF vem trazer aí um conforto incrível para a nossa aviação, nossa e do mundo. Hoje existem compradores para todo etanol de segunda geração que viermos a produzir no país, né, dito pelos meus associados, grandes produtores. Então, há uma série de indústrias de produção de SAF nesse momento em instalação. O Grupo Raízen tem 2 instalações já operando, o Grupo São Martinho também está instalando uma nova fábrica, o Grupo Raízen está instalando mais outras 2 fábricas. Então, nós devemos ter uma proliferação de investimentos nessa área, investimentos palpáveis, para que a gente possa ajudar o mundo a também se descarbonizar e nós também nos descarbonizarmos. E no futuro, para não dizer ainda o combustível e metanol e o diesel para a área de navegação, também vamos poder produzir produtos e biocombustíveis renováveis, e muito provavelmente também da cana-de-açúcar. O mundo também da química fina, oriunda do álcool, oriunda do etanol, também como futuro para essa indústria. E, por fim, uma mobilidade espetacular que será o hidrogênio do etanol, o hidrogênio oriundo do álcool, de forma estacionária nos mais de 40 mil postos de combustíveis do Brasil, com a logística implantada e funcionando já há muitos anos, há décadas, e também pondo esse etanol dentro de um carro, a célula combustível, produzindo hidrogênio,
e caminhando como um carro elétrico. O fato é que o Brasil, que não está aqui, mas o etanol com carro híbrido, que é uma mescla inteligente com o carro elétrico em baixa velocidade, é a solução mais bacana que temos no planeta em termos de descarbonização. E o Brasil conseguiu isso. Etanol com um carro híbrido. Menor, o impacto de carbonização menor que qualquer carro elétrico do planeta. Mesmo na Noruega, mesmo no Brasil, para não falar de países muito mais carbonizantes e que emitem muito mais carbono com o sistema elétrico, já que eles têm 30% na média de sistema elétrico renovável e os outros 70% fóssil. Então, temos um quadro para que a Carbono Zero, que está promovendo de forma muito rica essa discussão, nós temos um quadro maravilhoso no futuro para podermos perseguir o nosso net zero ou a mitigação possível que possamos ter no futuro, emitindo o mínimo de carbono possível, né? E eu tenho uma boa notícia, até no mundo do etanol de milho, eles já estão resgatando o carbono e enterrando o carbono, então eles serão carbono negativo no milho para a produção do etanol. E isso não é conversa de livro, isso é realidade hoje no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. É realidade. Então é uma coisa muito bacana. Então a gente tem aí um quadro muito bonito. Érica, eu já devo ter falado muito mais do que deveria. Minhas desculpas e muito obrigado pela oportunidade de conversar com você.